Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, ou bom qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Nathalie Volcati, eu sou socióloga, gestora de projetos culturais e cartomante. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre criatividade. Eu gostaria de fazer algumas considerações de como eu concebo esse tema, de como eu aplico esse tema na minha vida e como eu encaro ele dentro da minha realidade. Mas, antes de fazer isso, eu gostaria de fazer uma resenha crítica combinada entre dois livros que são as principais referências para esse tema atualmente. São dois livros que são best-sellers e eu gostaria de fazer uma resenha crítica que consiste em não fazer uma descrição, um resumo detalhado sobre o livro. Eu vou falar muito por cima do que se trata o livro e minhas opiniões a respeito deles e, consequentemente, se eu indico, se eu não indico, enfim, minhas perspectivas. Eu gostaria de fazer uma combinação entre esses dois livros. Ou seja, eu quero pegar um pouco do que um disse, o que o outro disse, combinar, ver o que acontece aí, quais são as distâncias e as conexões, e com isso estabelecer o que eu acredito que pode ser mais interessante sobre o que eles falaram e que vai dar liga, né, vai dar substância para o que eu acredito que seja importante a respeito da criatividade. Então vamos lá. Os livros que eu vou falar hoje, antes de ir para os meus pontos, são Roube como um artista, 10 dicas sobre criatividade do Austin Kleon, O Ato Criativo, uma forma de ser, do Rick Rubin. Eu vou começar falando sobre O Ato Criativo, uma forma de ser, do Rick Rubin, porque foi o que eu menos gostei. Já vou adiantando, gente, que eu indico os dois livros, tá? Eu realmente indico. Eu não gostei não porque ele não é um bom livro, mas porque ele não me atravessou, não me afetou e não foi um livro que me acendeu, né? Posso dizer assim. E eu vou dizer por quê. Antes disso, eu gostaria de contextualizar quem é o autor desse livro. Rick Rubin, ele é um homem branco, cisgênero, heterossexual, ele tem uma família, né? Ele é casado com uma mulher e tem um filho com quem mora em Los Angeles, se eu não me engano. Ele é natural de Long Beach, em Nova York. Tem lá para os seus 50 anos, entre 50 e 60 anos. E ele é um produtor musical. Então, ele não é primordialmente um escritor, um autor. O autor, ele é um autor, né? Mas ele não é um escritor de longa data. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro que ele escreve. Então, ele vem de uma experiência do segmento musical, né? Ele é um produtor musical e ele tem até algum momento do livro que ele fala sobre como ele gostaria de ter escrito um livro justamente sobre criatividade, para trazer um pouco mais sobre as experiências particulares dele enquanto produtor, dentro da música, mas ele acabou percebendo que ele estava escrevendo um livro sobre a vida, não só um jeito de ser criativo em relação às produções artísticas, mas um jeito de ser com a vida. Isso, inclusive, vai dar liga para a maneira que ele vai estruturar este livro. E também vai dar liga do porquê, da onde nascem os meus incômodos a respeito desse livro. O Rick Rubin, ele tem uma longa trajetória, aí, mais de 30 anos, dentro do segmento musical. Ele tem uma carreira consolidada, então ele já colaborou com nomes assim famosíssimos e extremamente importantes, tais como, um deles, o Paul McCartney. Então, o Rick Rubin, ele tá dentro desse segmento da música há muito tempo. Ele tem uma carreira consolidada, então a perspectiva dele, as ideias dele, vêm deste lugar, né? É um livro que tem como seu título original The Creative Act, foi escrito em 2023 e foi publicado aqui no Brasil pela editora Sextante. Então, é um livro recente, é um livro que está fotografando basicamente este momento da vida dele, depois de um longo processo de carreira que continua. O Rick Rubin, ele tem um grande capital social e cultural. O que é isso? Eu não vou me demorar nisso, mas só para explicar muito superficialmente.
Esses dois são termos utilizados pelo Pierre Bourdieu, que é um teórico extremamente reconhecido para falar sobre cultura, sobre arte, sobre criatividade. E aí ele vai falar que além do capital financeiro, que é esse, o fato de ter dinheiro, né, ou seja, a gente ter o dinheiro como recurso para a gente comprar e ter poder aquisitivo e conseguir as coisas, esse é o capital financeiro. O capital social seria, o capital social e o capital cultural seriam também tipos de recursos, mas não só no sentido financeiro. O capital social, ele diz respeito às pessoas que você acessou, aos lugares que você esteve, às conexões que você fez e às colaborações que você teve acesso durante sua vida. Então, isso vai consistir um tipo de capital social, que é os acessos e as pessoas que você conhece. O capital cultural vai dizer respeito, inclusive, aos acessos que você teve em termos de conhecimento. Inclusive, se você teve acesso à arte, se você teve acesso a conhecimentos, aos conhecimentos superiores, ensinos superiores e tudo mais. Então, o Rick Rubin, ele tem, pelo menos, uma trajetória com abastados capitais sociais e culturais. Porque desde muito novo ele se relacionou com diversas pessoas muito importantes e que foram cruciais para o desenvolvimento dele. Ele é um homem que estudou, inclusive, na Faculdade de Nova York, na Universidade de Nova York, conheceu algumas pessoas e teve conexões e colaborações que levaram a outras oportunidades. Então, ele vem muito deste lugar. E aí, gente, que parte do meu incômodo por quê? Não é nenhum problema ter capital social e cultural, muito pelo contrário, isso é ótimo. Mas a grande questão é que gostaríamos que essa fosse a realidade de todas as pessoas. E como não é a realidade de todas as pessoas, é preciso ter criticidade para a gente acessar as ideias das pessoas que têm esses capitais. Porque a forma como elas viveram a vida ou a maneira que elas tiveram oportunidades não dizem respeito à maioria das pessoas. Então, com certeza, o seu discurso, né, pode estar desalinhado com a vida de pessoas que não tiveram esses mesmos acessos. Então, inclusive, ter acesso a esses recursos te leva a ter um nível de relação com a vida e tipos de acesso que possibilitam que você tenha mais facilidade de conceber uma vida, por exemplo, que é o que ele mais defende, de plena atenção sobre o que te rodeia. Rick Rubin, ele desde os 14 anos medita, ele já foi por 20 anos vegano, então ele teve acesso, inclusive, muito cedo a filosofias de vida ligada ao budismo, enfim, ao taoísmo e todas essas coisas que foram complementando o estilo de vida dele. Então, a gente percebe, pelo menos no início do livro, da primeira página até a 180, uma grande defesa ao que se assemelharia a uma postura, as ideias do mindfulness, né, que é as ideias de ligadas a conservar um estado de observação e atenção plena em relação à vida, que é basicamente um estado meditativo constante, né? E assim, não há nenhum problema em defender isso. Isso é ótimo, inclusive eu acredito de fato que a criatividade, né, ou pelo menos você conservar uma postura criativa, de fato depende muito da sua abertura e receptividade com a vida. E é isso que ele vai defender, pelo menos nessas 180 primeiras páginas. O que vai, inclusive, dar liga pro título do livro, né? Que ele defende que criatividade ou criar não é sobre um método ou outro, mas é sobre ser esse tipo de pessoa constante na sua vida. E aí, beleza. 180 páginas, ele está falando sobre essa atenção plena e receptividade sobre a vida. As outras páginas ele vai se dedicar a falar sobre a criatividade em 3 fases. A fase de experimentação, onde você, depois dessa receptividade com a vida, você vai ali articulando essas várias informações e dados que você foi coletando e vai experimentando, combinando uma coisa com a outra. A segunda fase, que é a fase de construção, ou seja, você vai colocando vai dando mais corpo para aquilo que você experimentou, vai colocando alguns objetivos e vai se doando cada vez mais, se colocando de maneira honesta para aquilo que você está se dedicando, até o momento da finalização, em que você efetivamente vai colocando os prazos, vai colocando mais limites para que você termine o que você começou.
dentro desse sentido, o livro é ótimo. Ele tem ali suas coisas muito interessantes que vão, inclusive, separando os diferentes processos relativos à produção de obras artísticas. Mas é claro que dá para encaixar em diversos contextos. Meu grande problema com Rick Rubin é que, como ele se propõe a fazer um livro em que ele falou sobre a vida, então ele falou sobre muitos temas. Inclusive, a organização dos capítulos estão dessa maneira. Ó. Esses são todos os capítulos do livro. Cada capítulo tem, em média, aí, entre 3 e 4 páginas. E cada capítulo, na verdade, é uma palavra, ou, enfim, uma frase que dimensiona algum tema, algum segmento, ou alguma etapa da vida. Dimensiona algum tema sobre a vida. Então, ele realmente vai falar sobre absolutamente tudo. Ele vai falar sobre processo criativo, sobre bloqueio criativo, sobre tábula rasa, sobre colaboração, sobre pessoas, sobre espaço, ele vai falar sobre tudo. E aí, pra mim, tá aí o maior desafio em obras que se pretendem a falar sobre tudo. É muito difícil você manter a coerência nas ideias. Por quê? Eu identifiquei que este autor ele entra em contradição em diversos momentos. Um dos pontos que mais me chamou a atenção dessas contradições, que é a principal razão do porquê eu quero gravar esse vídeo e que descreve, inclusive, o título desse vídeo, é que ele se confunde no que ele quer defender a respeito das regras e dos métodos em vários momentos. Ele tende a assumir uma postura muito confrontativa sobre os métodos, sobre as regras, então ele defende muito isso de sair das regras, sair dos métodos, não se prender a nada e ficar livre. Eu vejo um grande problema nesse tipo de narrativa. Porque, relembremos a trajetória dele. Ele já tem uma carreira consolidada. Então é um rapaz que ele lidou muito com regras e métodos a vida inteira. Então é importante ter criticidade para perceber que esse momento de vida dele pode estar corroborando muito com a ideia de romper as regras. E aí eu acredito que isso é muito perigoso para pessoas que não têm uma carreira consolidada. Então você precisa entender algumas coisas. E isso é uma coisa que ele vai falar em algum momento do seu livro, que para quebrar as regras é preciso conhecê-las. Só que em diversos momentos do livro, ele traz a ideia de que é preciso romper, é preciso não seguir, é preciso, enfim. E eu acho isso muitas vezes problemático. Mas, de maneira geral, é um livro interessante, é um livro que pode render boas ideias, assim, pode atravessar a gente de maneira positiva, de nos dar outra perspectiva sobre as coisas, mas é preciso ter uma criticidade para lê-lo, porque ler o livro soa muito numa ideia de a vida é muito simples, você que está complicando. E eu acho perigoso ir para esse caminho de é simplesmente simples fazer isso. Quando você tem capital social, financeiro, enfim, né? Eu acho sempre foda quando você fala de uma posição que você tem tempo para fazer nada e dinheiro para fazer tudo, e aí colocar a sua perspectiva de vida sobre as coisas sem muita criticidade. Mas vale a pena ler esse livro com criticidade. Eu não gostei dele porque, assim, ele é um livro bem descritivo. Descritivo, assim, ele é bem texto corrido, bastante texto corrido. Ele tem poucos tópicos, né? O que, inclusive, mostra que ele tem pouco hábito de, inclusive, propor dicas práticas. Ele não fornece tantas dicas práticas. E esse é o meu outro grande incômodo sobre o livro. O rapaz, ele tem uma grande trajetória e carreira sobre a qual ele pouco falou no livro. Pouco ou quase nada. Então foi muito difícil enxergar todas essas ideias de vida, filosofia de vida, dentro de sua vida, dentro de um contexto em que ele experimentou isso na vida dele. Foram pouquíssimos os casos em que ele trouxe dicas e falou sobre a experiência dele de fato. A maioria... ele tá só, enfim, falando o que ele acredita sobre a vida, não tá dando muitas dicas sobre isso, prática, nem formatos de método sobre isso. Ele traz pouquíssimos casos também, ele vai apelar ali pra tratar sobre casos gerais mais proeminentes, né, que as pessoas mais conhecem. Então eu acredito que ele tem um nível de superficialidade, assim, né? Justamente porque ele se propõe a falar sobre muita coisa. E eu esperava, pelo menos,
É isso. Meu problema não é ele ter a trajetória dele e a vida que ele teve. Mas eu gostaria de ver isso um pouco mais no livro. E eu não vi. Assim, foi bem cansativo, maçante ler esse livro até a página 180. A partir da 180 até ali 200, 210, eu achei super interessante. Depois disso começou a ficar maçante de novo. Ele começa a falar um pouco mais sobre a vida dele, dar mais dicas e falar sobre mais casos a partir da página 230, mais pro final, assim, quando você já tá um pouquinho cansado até demais. Mas é um livro ótimo que possivelmente pode servir para uma dinâmica oracular, que você pega assim, né, na sua biblioteca e folheia, para no lugar, com certeza vai ter uma mensagem interessante. Talvez esse era o propósito do livro. E vamos lá pro meu favoritinho, tá, gente? Roube como um artista, 10 dicas sobre criatividade do Austin Kleon. Eu já li esse livro 3 vezes. E, inclusive, a terceira vez que eu li esse livro foi para gravar esse vídeo. O outro eu li a primeira vez nessa última semana. O Austin Kleon também é um homem branco, heterossexual, cisgênero. Se eu não me engano, ele não tem ainda filhos. Ele cresceu em Ohio e hoje ele mora no Texas. Ele é um artista, né? Ele ficou super reconhecido aí por um método chamado Blackout Poetry, que é um formato em que você usa um marca-texto, enfim, um pelotão para você, ao invés de você escrever uma poesia, né? Pegar as palavras e tirar dentro da sua cabeça e escrever, você só apaga o que já tiver escrito dentro de um jornal, dentro de um livro e deixa palavras específicas para formar uma poesia dentro disso. Não sei se eu consegui explicar bem. Mas ele ficou bem reconhecido sobre... Ele também tem um nível de destaque no The Wall Street Journal. Ele tem uma trajetória, assim, que é muito construída para falar sobre criatividade, arte, inclusive pro TED Talks, para empresas e tudo mais. O Austin Kleon, pelo que eu sei, assim, ele não tem necessariamente uma carreira expressiva com campo artístico, enfim, criativo. Essa carreira foi se desenvolvendo muito recentemente. Inclusive, esse livro dele foi escrito em 2012, 160 páginas, foi publicado aqui no Brasil pela editora Rocco, do Rio de Janeiro. O título original é Still Like an Artist. Still Like an Artist. Então é um livro aí que já faz 13 anos que ele escreveu. E ele já estava numa proeminência aí para falar sobre criatividade. Mas é isso, né? Até no livro ele traz um pouco da história dele, de que ele trabalha, né? Aquele CLT da vida, claro que não é CLT lá pros lados de lá, mas ele sempre teve um emprego fixo e deu aí uma vazão para os seus hobbies e para o seu interesse pela criatividade. Por que que esse livro é o meu livro favorito? Justamente por isso. O Austin, ele não tem nenhuma carreira muito robusta, digamos assim, em comparação ao Rick Rubin. Só que o livro que ele escreve, ele tá falando predominantemente sobre aquilo que deu certo na vida dele, como ele colocou na vida dele, quais resultados isso deu e qual é a dica que ele tem a dar a partir disso. E eu acredito que esse formato de escrita, comparando os dois, é muito interessante porque você consegue acessar a história da pessoa, acessar os seus contextos e entender quais são os limites e possibilidades daquilo para você. Diferente do Rick Rubin, o Austin, ele de fato, ele é mais dado a tópicos. É um livro extremamente rápido, objetivo. Se você estiver empolgado, enfim, de ler ele, você consegue ler ele em 1 hora e consegue ter acesso a... Ele dá dicas sobre a própria vida, ele dá exemplos, casos sobre outras coisas gerais e dentro disso ele vai dando... não métodos enrijecidos, ele não estabelece regras, mas ele vai de fato dar dicas. Olha, isso aqui deu certo, eu acredito que isso pode ser interessante para você. Eu não tenho necessariamente muita coisa para falar sobre o livro, porque tanto a capa quanto a contracapa já dizem bastante sobre o que ele vai falar. Então ele vai dedicar algum tempo para falar sobre o que consiste roubar enquanto artista, o que consiste a ideia, inclusive, de começar a fazer as suas coisas, né? Não esperar que você se torne alguma coisa para começar a fazer. Ele vai falar sobre a gente dar vazão aos nossos desejos, sobre conservar práticas que movimentem o nosso corpo, né, fisicamente, que não nos deixe somente no computador ou à mercê dessas tecnologias digitais.
Ele vai falar sobre hobbies, sobre, enfim, espaço, lugar, pessoas, colaboração. E ele vai falar sobre organização e ter uma vida metódica e conservar um nível de chatice para exercer o seu trabalho. Então, assim, em muitos pontos ele se conecta com o Rick Rubin, em outros, né, também dá uma destoada. Diferente do Rick Rubin, o Austin, ele realmente vai defender que é preciso ter uma vida metódica. Metódica no sentido de você tem um horário para fazer as suas coisas, principalmente se você é assalariado, que é essa grande questão. Ele está falando de uma posição de um assalariado. Você precisa ter o tempo para fazer as suas coisas, precisa separar o tempo das coisas, definir o que você vai fazer em cada momento e se dedicar a várias coisas e saber sistematizar tudo que você aprende, tudo que você vai coletando da vida, para isso servir de substância para sua criatividade. Então, através do Austin Kleon, a gente consegue acessar uma coisa fundamental a respeito da criatividade, que agora eu vou começar a falar quais são os pontos, os fatos, as coisas que eu reparei, que para mim definem muito a questão da criatividade. Primeiro, repertório. E isso se alinha ao que o Rick Rubin levou 180 páginas para defender a respeito de uma receptividade sobre a vida. E que o Austin Kleon, ele conseguiu também falar no livro dele. Repertório. A coisa fundamental para a criatividade é repertório. O que é repertório? Lembra que eu falei de capital social, capital cultural, capital financeiro? Isso, capitais são recursos, e com recursos a gente consegue outras coisas. Repertório é você coletar o máximo de dados, informações, conhecimentos a respeito da vida, com as pessoas, e basicamente ser um baú, assim, a respeito do que você viveu, né? O repertório é resultado de todas as relações que você estabeleceu com o mundo e com as pessoas. Então, são as coisas que você estudou, são as referências que você acessou, são as pessoas com quem você conversou. E isso envolve nutrir um posicionamento de escuta, de observação e de atenção. E que aí eu boto muita fé no que o Rick colocou sobre vamos manter um nível de atenção plena sobre a vida. A vida tem muita coisa. Inclusive o Rick chama a vida de fonte, né? A vida é a fonte dessa nossa criatividade. Só que a gente vai para o segundo ponto, que aí dá uma contrastada com o que o Rick traz, ou até dá uma complementada, né? Claro que dá uma complementada. Mas que, para que você vai ter um repertório, você vai coletar muitas coisas, o seu corpo ele já vai guardar muitas coisas, muitas memórias dentro dele. Você precisa registrar tudo o que passa na sua cabeça. Então, se você tá acumulando repertório, você precisa ter um sistema de registro disso. Quais ideias passam na sua cabeça, quais são as coisas que você leu, como você entendeu cada coisa, enfim, fazer registros, escrita, notas. Então eu vou defender de fato, assim, a prática do registro, a prática de criação, inclusive de notas rápidas. Você não precisa escrever um livro ou se dedicar exaustivamente para poder registrar suas coisas. Mas é criar o hábito de fazer registro das coisas que você pensa, das coisas que você conhece, das coisas que você estuda. Porque você vai ter muita coisa dentro de você a partir do momento que você vai acumulando repertório. E essas coisas, elas vão ser esquecidas ou vão ser negligenciadas e, sobretudo, elas precisam sair do seu corpo para viverem fora dele, para que você possa ter cada vez mais espaço e também a habilidade para poder gerenciar essas coisas. Com isso, nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é a principal coisa que o Austin defende. Copie as suas principais referências. Mas veja bem, copiar e roubar do jeito que ele defende não consiste em se apropriar de algo que é do outro e tomá-lo como seu, como se fosse uma coisa original. Não é sobre isso. Inclusive, o Austin ele vai se dedicar a falar muito e defender a ideia de que, de fato, nada é novo sob o sol. E nós temos pessoas que já fizeram muitas coisas antes de nós e que continuam fazendo muitas coisas enquanto a gente ainda está vivendo.
e que elas são e podem ser possíveis referências. Então a gente está sempre coletando informações de coisas que as pessoas já fizeram. E que, portanto, tudo que a gente produzir é, no mínimo, um resultado de como essas coisas que essas pessoas fizeram nos influenciaram. Então, o ato de roubar como um artista é reivindicar essa posição consciente de que você está utilizando essas pessoas como referência. E aí, esse roubar como artista é reconhecer a influência das pessoas dentro daquilo do que você vai produzir, né? Mas, sobretudo, é isso, coletar as informações, mais do que roubar as ideias, ou roubar as artes e as obras dela, é sobre roubar os seus pensamentos, roubar a sua visão de mundo, é compreender como a pessoa vê a vida e cada vez mais se alinhar com aquela maneira de ver a vida. E a partir disso, você ir entrando dentro das referências da pessoa que você tem como referência. Às vezes eu acho isso perigoso, porque é claro que a gente vai ter noções muito enviesadas, mas isso é a vida também, porque a gente vai criar uma base a partir disso que vai nos permitir confrontar o mundo e vai permitir que a gente aceite, inclusive, e aguente o mundo nos confrontando, o que nos possibilita, inclusive, mudar de perspectiva. Mas é importante você ter um parâmetro e suas principais referências, os principais heróis, seus principais, enfim, as pessoas que você mais admira, elas são o ponto de partida para que você comece a fazer aquilo que você precisa fazer. E aí existem os bons e os maus comportamentos do que seria se roubar. E aí é bom pegar o livro do Austin para ver o que ele vai falar sobre isso. Mas é roubar, né, copiar de maneira ética. E aí, várias questões em torno disso, mas é importante você ter as suas referências e começar por elas. O que nos leva ao quarto ponto. Uma vez que você vai utilizar suas referências, né, o que é copiar suas referências? Por exemplo, no YouTube, nós temos diversos vídeos de pessoas fazendo covers, né, covers musicais. Isso é copiar o seu artista. Você está tentando cantar do mesmo jeito que o artista canta. Você está utilizando muitas vezes os mesmos acordes para tocar a música que a pessoa canta. Você está tentando cantar até do mesmo estilo que a pessoa canta. Mas isso só para você cada vez mais criar confiança em escrever o seu próprio estilo, né? Em escrever a sua própria forma de fazer as coisas. Então, existem vários casos que o próprio autor vai falar, né, de pessoas que começaram exatamente desse jeito, assim. Peguei essa referência, o que essa pessoa fez que pra mim pode ser melhor, ou como eu consigo fazer isso. E aí vai melhorando, o que dá liga pro quarto fato sobre a criatividade. Seja você mesmo. E se dedique o máximo possível a dar o melhor de si mesmo em tudo que você faz. Então, mesmo que você copie ali, você pegue como referência, você vai replicando e refazendo, você vai cada vez mais criando o seu próprio estilo. Porque mesmo quando a gente pega alguma coisa, a gente não está fazendo igual. A gente não tem o mesmo estilo, a gente tem o nosso. E em algum momento o nosso estilo, ele vai ficar cada vez mais claro pra gente. Mas qual é esse momento? Isso depende muito da sua prática de registro. Né, que é o que eu falei do segundo ponto muito importante sobre a criatividade. Não tem como você chegar a algum lugar se você não está documentando os seus passos. Consegue compreender? Então a gente vai para o quinto ponto, que é compreender que criatividade se trata sobre combinar e recombinar as coisas continuamente. É combinar o que você já fez, o que você já tem, o que outras pessoas já fizeram, o que as outras pessoas já produziram e criar coisas. Esse próprio vídeo que eu tô fazendo agora pode ser um bom exemplo para isso. Eu peguei 2 livros e tirei o melhor desses 2 para inscrever e publicizar a minha perspectiva sobre isso. Eu criei algo novo a partir dessas 2 coisas. Criatividade, para mim, se trata sobre encarar a vida nesse sentido, que tudo é uma combinação, tudo é uma mistura, tudo é uma conexão, que as coisas surgem de conexão. Isso é uma coisa que o Austin também vai falar no livro dele, né? Que o maior exemplo disso somos nós, por exemplo, né? Quem criou a gente? Nosso pai, nossa mãe, são 2 pessoas diferentes, combinaram e nasceu uma terceira coisa. Então é importante, quando você tem essa abertura e receptividade pela vida, que o Rick Rubin defende, você consegue ver que na vida
esse padrão se repete diversas vezes, de combinação, recombinação, coisas novas, combinação, recombinação e coisas novas. Então, isso é um ponto fundamental para a criação, para a criatividade. Então, esse é o quinto ponto que eu acredito que é extremamente importante da gente entender e conceber como um fato sobre a criatividade, que é essa ideia, essa perspectiva de que nada é tão novo sob o sol e que não existe uma coisa completamente nova que esteja intocada pelos outros. E aí a gente pode ir para o sexto ponto, né? O sexto fato sobre a criatividade, que é: você precisa colocar o seu corpo para jogo. E aí isso é uma coisa que tanto o Rick quanto o Austin vão defender. Colocar o corpo para jogo significa você experimentar todos os seus sentidos para remexer essas memórias que estão dentro de você. Isso envolve, de fato, experimentar o tato, experimentar o olfato, experimentar a escuta, a fala, a visão, mexer em papéis, colocar a mão na terra, o pé na terra, pegar e fazer as coisas na mão na massa. Não precisa construir uma casa a partir disso, mas pega um papel, vai na papelaria, compra as suas coisas e experimenta ali com materiais físicos, para que o seu corpo ele vai se reconectando com isso. Essa realidade das telas, das tecnologias digitais, acabam nos distanciando do que é necessário para o provimento do nosso próprio corpo. E o nosso corpo ele responde a esses afetos nesse sentido. O computador não consegue dar conta de todos esses sentidos, inclusive ele pode minar muito isso. Um ponto muito importante que é adicional aqui do Austin Kleon, que é uma das coisas que eu mais gosto sobre o livro, e que eu peguei de fato, coloquei na minha vida, é separar o nosso espaço de trabalho em analógico e digital. E reconhecer que o analógico é o espaço que não vai ter nada de digital e que a gente vai criar as coisas, vai escrever, vai desenhar, vai fazer tudo ali, vai colar. E no digital é onde a gente vai editar e finalizar as coisas. O computador não é espaço para criar, né? A gente precisa redirecionar a criação para as nossas experiências sensoriais corporais. Começar a compreender isso. E isso é uma ideia sobre a criatividade que eu gosto muito e que eu boto muita fé. O que nos leva, então, ao sétimo ponto a respeito da criatividade, um fato sobre a criatividade, que é: sistematize tudo isso. Entende que a gente passou por um processo aqui de ter receptividade, tudo mais, não sei o que, registro, mas não falou necessariamente sobre organizar isso mesmo? Aí você vai precisar, de fato, ter como referência outros métodos, outras regras. Eu sou a maior defensora de que não há jeito melhor de criar uma coisa fora da caixinha, explorando dentro da caixinha. Então, às vezes quando a gente tem muitas possibilidades, a gente não consegue chegar a uma coisa coesa. Às vezes as limitações podem ser interessantes para direcionar melhor, de maneira mais assertiva e mais potente, a nossa criatividade e a nossa potência criativa, né? Então, é preciso sistematizar isso. O que é sistematizar? Encontrar métodos de organizar seus registros, regras para fazer as coisas, seja num horário, seja no outro, ser metódico com a vida, que é muito que o Austin fala, inclusive. Isso não quer dizer que você deva se prender a essas coisas a sua vida inteira, que é a maior preocupação do Rick. Mas que você precisa, sim, eu acredito, ter um nível de organização com as suas coisas. Porque você vai ter muita coisa para lidar, você vai ter muito material aí que vai vir dessas coisas e você precisa encontrar as suas regras próprias para você entender isso e para que isso continue tendo um fluxo. O que nos leva para o oitavo e último ponto fundamental a respeito da criatividade. É preciso ter constância, não depender de estados de espírito. Então, embora o Rick, ele critique de fato isso, ele não defenda que precisa conservar um estado de espírito, bom, é isso que ele defende metade do livro dele, que é basicamente um estado de espírito, né? Você esperar aí a criatividade chegar e aí aproveitar esse momento. Você não pode esperar isso, porque não vão ser sempre esses momentos, acredite em mim. Esses momentos são mais raros do que parecem. Mas eles podem ser mais contínuos ou mais consistentes à medida que você vai estabelecendo esses processos dentro da sua rotina. Isso tudo que eu passei, isso tudo que eu estou colocando enquanto ponto são processos para lidar com a criatividade. Então, é preciso reconhecer que a constância é que vai garantir
um fluxo criativo contínuo. Então, quando surgir meses em que você não vai pensar nada, não vai querer nada com a vida, você vai ter seus registros lá. E você vai ter a oportunidade, através da sua sistematização, de combinar e recombinar o seu repertório. Entende que consegue unir tudo que consiste em criatividade? Então, você tendo consistência nesses hábitos, você sempre vai ter ideias, sempre vai ter possibilidades. E claro, você vai conseguir conceber coisas novas, coisas de fora, para dar conta do que você já tem. Eu falei muito que o Rick não trouxe muito da vida dele, como ele aplicou isso para a vida dele. E eu também aqui não necessariamente falei muitos exemplos da minha vida, porque eu já acredito que o vídeo já está bastante longo só através da resenha e eu colocando a minha opinião. Mas esses pontos que eu estou trazendo para vocês são coisas que eu de fato prezo e faço na minha vida. Eu não vou me demorar nisso, mas eu vou mostrar para vocês agora como é que eu boto isso em prática. Todas essas coisas. Repertório, gente, primeiro ponto. Eu tenho muitos livros. Evidentemente, eu não li todos esses livros. Não li todos, mas li a maior parte deles. De vários temas distintos. Das ciências sociais, da sociologia, antropologia, do direito, da literatura, da arte, da matemática, inclusive, da física, da biologia. Eu tenho aqui, inclusive, olha, eu tenho revistas em que eu posso ter acesso a outras referências mais atuais, né? O que as pessoas estão fazendo, revistas dentro da minha área e que também fogem um pouco da minha área de conhecimento. Esse é o primeiro ponto de repertório. Eu sigo isso de fato. Além de ter graduação, pós-graduação e viver muito a vida, gostar de conhecer as pessoas, ter um processo de escuta, eu realmente trago isso para minha realidade. E aqui a gente tem uma representação do segundo ponto, gente, que é a prática de registro, prática de anotação. Aí veja bem, ó, mostrando aqui para vocês, meus queridinhos, esses são todos cadernos que eu escrevi ideias, pensamentos, estudos. Esse aqui era o meu caderninho oficial da ideia. Hoje é este daqui, ó. Hoje qualquer pensamento que eu tenho, ideia, eu escrevo aqui. Só escrevo ideia, boto a data, o horário e coloco lá o que eu pensei. Isso aqui, ó, todos os livros de autoconhecimento também, coisas que eu fui descobrindo a meu respeito, coisas que eu passava, um pouco de diário emocional, um pouco de estudo pessoal e particular, enfim. Olha, muitos cadernos. Prática de registro aqui, ó, prática com a escrita, eu realmente tenho esse compromisso. O que dá suporte ao que eu coloquei no meu segundo ponto. Aí vamos lá. O terceiro ponto, que é tenha suas referências, copie suas referências e faça até surgir a sua própria marca. Olha só. Um exemplo muito claro é o que o próprio Austin colocou de separar a mesa de trabalho. Olha só. Eu coloquei esses cadernos aqui agora só para mostrar para vocês, mas olha, eu tenho aqui o meu... Esse aqui é um teclado para o meu tablet que está ali atrás, no som. Esse aqui é um monitor, microfone, notebook, minha impressora. Então tudo digital tá aqui, ó. Copiei a ideia dele. Tudo analógico tá aqui. Inclusive meu celular tá aqui, não devia estar aqui, né? Só o digital, ou só o que é analógico, nada digital. Então aqui eu tenho alguns livros porque tem alguns processos de estudo que eu tô passando e são alguns livros que eu tô organizando para o processo de leitura. Mas aqui é a minha mesa analógica, entendeu? Eu separo bem esses movimentos. E aqui, ó, também ele diz sobre a gente ter um espaço para as nossas anotações e tudo mais. E aí o quarto ponto sobre ser eu mesma é muito a maneira como eu vou organizando isso, como é que eu vou fazendo as minhas próprias coisas, como é que eu me organizo nas minhas paradas, né? Quais são os aprendizados que eu tiro disso, de qual maneira eu vou adaptando esses formatos para mim. Bom, o quinto ponto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo ponto, ele vai retornando nas coisas ali que eu mostrei para vocês, né? Combinar e recombinar. O quinto ponto pode ser o exemplo desse vídeo. Juntei 2 livros e criei uma coisa nova. O sexto, ali com a mesa analógica, a gente tem uma ideia clara, enfim, até porque eu mostrei pra vocês de escrita, né? Eu realmente tenho uma ligação com a escrita, eu gosto de andar descalço, eu gosto de ficar ouvindo música pra lá e pra cá, gosto de dançar, então eu experimento essas coisas no plano corporal.
7, eu sistematizo, então tem cor, cada post-it tem uma cor, né, que representa algum tipo de pensamento, né, algum tema de pensamento, assim como, enfim, tem os lugares onde eu boto essas coisas, mas podem ter formatos variados e consistência. Eu faço isso todos os dias, gente. Isso é realmente uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Então, é isso. Eu gostaria de ter trazido, de fato, esse meu relato. Gostaria de ter trazido essas resenhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu indico muito os 2 livros. Eu acredito que vale a pena cada pessoa tirar suas próprias conclusões sobre cada obra. Talvez tenha gente que goste mais do ato criativo, tem gente que goste mais do hobby como artista. O importante é que vocês possam ler as obras com criticidade e ver como cada coisa se encaixa na sua vida, para que você possa conceber a ideia de ser criativo, mas de maneira organizada. Ter a ideia e manter a ideia e continuar criando ideias, em algum nível, isso pode ser simples. Agora, ter coragem de colocar essas coisas no mundo já é um outro ponto, e talvez eu venha e fale em outro vídeo, tá bom? Muito obrigada, gente, pela audiência. Se você gostou desse vídeo, se você tem coisas a comentar, se tem outras coisas para sugerir, ou, enfim, pontos a comentar, pode fazer um comentário aí abaixo. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, também dá dislike. Inscreva no canal se você gostaria de continuar acompanhando esse tipo de conteúdo relacionado à arte, cultura e ciência. Indique também quais tipos de conteúdos você gostaria de ver. Chame seus amigos, compartilhe com as pessoas e veja e reveja até não querer mais, tá? Muito obrigada, beijo e até o próximo vídeo.